4 pilotos de 2 equipes diferentes ocupando as 4 primeiras posições de uma corrida. Só que ao invés daquela coisa de primeiro piloto e segundo piloto, nós tivemos briga entre os companheiros das 2 equipes pela vitória em uma corrida, e é essa história que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Bootkin GP. Antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Bootkin, onde você encontra camisetas exclusivas. Para acessar é só clicar no card aqui em cima ou então digitar bootkingp.com.br. O GP da Turquia era a 7ª etapa da temporada de 2010 e o campeonato vinha muito equilibrado. O cara do momento era o Mark Webber, que vinha de 2 poles e 2 vitórias seguidas nos GPs da Espanha e Mônaco. Ele liderava o campeonato com 78 pontos, mesmo número de pontos de seu companheiro de equipe Sebastian Vettel. Em terceiro vinha Fernando Alonso com 75 e Jenson Button em quarto com 70 pontos. No GP da Turquia, Mark Webber aproveitou ali a sua boa fase e marcou mais uma vez a pole position, com Lewis Hamilton em segundo, Sebastian Vettel em terceiro e Jenson Button na quarta posição. Na corrida, o Vettel passou o Hamilton na largada, tomou a segunda posição do Hamilton, mas ainda na primeira volta o Hamilton recuperou a posição. E aí os 4 foram tomando a dianteira da prova ali durante toda a primeira metade da corrida. O Webber na primeira posição, o Hamilton sempre embutido atrás do Webber, sempre colado, sempre ali andando o tempo todo atrás, ali no vácuo do Mark Webber, um pouco mais atrás o Vettel e um pouco mais atrás o Jenson Button. E para a geração de hoje é até estranho, né, que um piloto ande tanto tempo assim atrás de um piloto ali a menos de um segundo e não consiga passar e fique ali e tente e coloque de lado e aquela coisa toda e não consegue fazer a manobra para ultrapassar, fica estudando, fica tentando induzir o cara da frente ao erro. A geração de hoje provavelmente que assistir esse GP da Turquia, eles vão achar até que chato, pô, não acontece nada, não passa ninguém, porque não tem ultrapassagem, porque não tinha DRS, aliás, o último ano sem DRS na Fórmula 1. E foi assim na primeira metade aí da corrida, enquanto né, o Hamilton tentando passar o Webber de todo jeito, tentando ameaçar, mas não conseguindo efetivamente nenhum ataque ali que ele chegou ali a ponto de ameaçar de fato a posição do Mark Webber. O Sebastian Vettel, que era o terceiro colocado na prova, ele foi o primeiro a parar, fez o seu pit stop né, para troca de pneus e voltou ali atrás. E algumas voltas depois, Mark Webber e Lewis Hamilton pararam no box junto no mesmo momento. O Mark Webber, o box da Red Bull, eram atrás do box da McLaren, o Webber saiu um pouquinho antes e aí o pessoal da McLaren teve que esperar né, para poder liberar o Hamilton, e aí esse detalhe fez com que o Hamilton perdesse a segunda posição para o Sebastian Vettel após a parada dos boxes. O Hamilton tentou ultrapassar o Vettel, foi para cima do Vettel algumas vezes, chegou a colocar de lado, os dois tiveram uma briga ali bonita, mas o Vettel conseguiu resistir bravamente ali aos ataques do Hamilton e se manteve na segunda posição. E aí o Vettel começou a andar um pouco mais rápido e aí então ele foi para cima do Mark Webber. Ele tentou, colocou de lado ali na reta, ali pouco antes da curva ali que entra para a reta dos boxes, ele colocou de lado, chegou a ter o carro na frente, mas ele colocou o carro um pouco para o lado ali cedo demais e houve o toque entre os dois. Olha só como ele foi para cima, olha como ele foi para cima, olha como ele foi para cima, olha o que eles fizeram! Ah, Sebastian Vettel, você tem que aprender um bocado ainda, viu? Você é muito bom, mas você tem que aprender um bocado ainda. O Vettel abandonou a prova ali mesmo, saiu do carro ali dizendo né, que o Mark Webber era maluco, saiu bravo. Depois na chegada dos boxes ali o Vettel entrou no motorhome, tinha jornalista querendo filmar, o cara da Red Bull meio que empurrou o cara, o Vettel teve que pedir calma. Foi realmente um momento muito tenso ali, né, todo mundo estava especulando o que ia acontecer na Red Bull, e aí o Luciano Burti na transmissão falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, abre aspas, a Ferrari sempre foi muito criticada por conta disso, que vai contra o esporte. Disso que eu falo assim, sempre não deixar que os seus pilotos brigassem, né? E ele falou que vai contra o esporte sem dúvida nenhuma. E a Red Bull sempre foi muito liberal, querendo mostrar que aqui é esporte, né? Então assim, a própria transmissão, né, dizendo né, que ordem de equipe é algo contra o esporte. Hoje em dia se normalizou, né?
E isso foi na volta 39, então o Vettel abandonou, o Mark Webber teve que trocar a sua asa dianteira, caiu para a terceira posição e o Lewis Hamilton assumiu a ponta com o Jenson Button na segunda posição. E aí o que aconteceu? Começou a entrar uns rádios na McLaren dizendo pro Hamilton, né, e pro Button que eles precisavam economizar combustível, precisavam diminuir o ritmo para economizar combustível. E ficou aquela especulação, será que eles estão, né, digamos assim, proibindo os seus pilotos de brigarem? Só que o rádio, tanto para o Hamilton quanto para o Button, foi o seguinte, ó, economiza combustível e a gente vai pedir a mesma coisa pro outro, né, pro companheiro de equipe. Só que não falaram nada com relação à ultrapassagem. O Hamilton perguntou para o seu engenheiro se o Button ia atacar o Hamilton. E o engenheiro falou que não, que o Button não ia atacar o Hamilton. Só que na volta 49, o Button foi para cima do Hamilton e os dois tiveram uma briga belíssima. O Button ultrapassou o Lewis Hamilton ali no mesmo ponto onde tivemos a briga entre Webber e Vettel, e depois o Hamilton deu troco em cima do Button, uma manobra belíssima, e reassumiu a liderança. O Hamilton ficou muito bravo no rádio, falou, mas que porra é essa, não sei o que, vocês falaram que ele ia me atacar e tudo mais. E aí o engenheiro ali deu não, tá, Hamilton, segue aí sua corrida e tal. Após a corrida, o engenheiro, o chefe da McLaren, que era o Martin Whitmarsh, ele falou que, na verdade, o engenheiro do Hamilton tinha passado a informação errada pro Hamilton. E não tinha nada dessa história, né, de que o Button não ia atacar, não. Diz que, enfim, eles estavam liberados, mas o engenheiro do Hamilton passou a informação errada para o Hamilton, e por isso que o Hamilton ficou muito bravo. Mas o fato é que o Hamilton depois ganhou a corrida, com o Button em segundo, os dois ali depois da corrida se cumprimentaram, estavam num clima amistoso. O Hamilton, depois da corrida, rasgou elogios ao Button, falando que foi muito legal ter uma briga ali com o meu companheiro de equipe, a gente sempre se respeitando, a gente sempre deixando os espaços. O Button a mesma coisa, os dois ali, enfim, num clima amistoso, né, entre os dois ali, de muito respeito, de elogios duplos. Enquanto na Red Bull, o Vettel, né, saiu chamando o Mark Webber de maluco, mas depois que o Vettel saiu do motorhome ali, ele já veio num tom mais calmo, dizendo não, isso acontece, foi um erro, a gente estava correndo, estava muito competitivo e tal, aconteceu. O Mark Webber também botou panos quentes, falou, não, a gente perdeu uma oportunidade, mas isso acontece, né? A gente garantiu, eu e o Vettel, a gente vamos garantir que isso não aconteça novamente e tudo mais. O Christian Horner até falou, até depois desse episódio, ele levou os dois, né, tanto o Webber quanto o Vettel, levaram eles para um hospital de criança ali, para visitar o hospital, para mostrar, olha pessoal, vocês ficam aí brigando por causa disso aí, mas tem coisa muito mais importante, então vamos se acalmar, não vamos ficar brigando, aquela coisa toda. E enfim, aí passaram panos quentes, inclusive esse campeonato de 2010, no GP do Brasil, penúltima etapa do campeonato, quando o Webber era líder do campeonato, ele estava na briga ali com o Alonso e o Vettel venceu a corrida, não teve, né, ordem para o Vettel liberar ali a ordem para o Mark Webber passar, isso na penúltima corrida do campeonato, né, e o Vettel acabou sendo campeão depois em Abu Dhabi, justamente porque essa ordem não foi dada. Se a ordem tivesse sido dada em Interlagos, o campeão de 2010 seria o Fernando Alonso. Eu quis trazer essa corrida aqui, lembrar dessa corrida. A gente ia pensar em gravar alguma coisa ali no Café com Velocidade sobre corridas históricas e tal, e eu lembrei dessa corrida justamente por ser uma corrida onde tivemos duas brigas pela liderança da prova entre companheiros de equipe, duas vezes na mesma corrida, algo que é absolutamente raro hoje em dia e que muita gente condena. Hoje em dia, nossa, seria um absurdo. Mas você viu? A Red Bull liberou os dois brigar e aconteceu, os dois bateram. Cara, isso é do esporte, isso é do jogo, isso faz parte. Não tô nem aí pra Red Bull. Eu tô aí porque eu vi realmente duas belas brigas entre companheiros de equipe e é isso que eu quero ver. Em toda a corrida eu quero ver companheiros de equipe brigando pela vitória. E lá
no longínquo ano de 2010, neste GP da Turquia, nós tivemos um automobilismo puro. Companheiros, brigas de pilotos com o mesmo carro pela vitória de uma corrida, independente de quem estava na frente do campeonato. Por exemplo, o Button estava na frente do Hamilton no campeonato, estava com acho que 11 pontos à frente do Hamilton no campeonato. Em nenhum momento a equipe pediu para o Button não atacar, em nenhum momento a equipe pediu, né, para o Vettel, para o Weber, um não atacar o outro, tragam os carros para casa, aquela coisa, nada disso. Deixaram os caras simplesmente correr como tem que ser, é assim que tem que ser. Então, se você aí quiser ver brigas entre companheiros de equipe, assistam o GP da Turquia de 2010, tem lá no F1 TV, mas como eu falei, né, o pessoal os fãs do DRS aí vão achar, a corrida teve pouca ultrapassagem, porque não sei o que, porque olha só o DRS, não sei o que. Nem assista. Se você gosta de DRS, nem assista. Se você gosta de ver corrida pura, de verdade, assista, porque vale a pena. E esse foi Quando Companheiros de Equipe Brigavam pela Vitória, contado aqui no Bootkin GP. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, torne-se um apoiador do canal, que você concorre todo mês aí uma camiseta do Bootkin GP e também a assinatura do F1 TV. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!